Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Maicon Lima e eu sou o idealizador, eu sou o criador do canal Começar a Investir de 0 a 100. E o tema de hoje é a oportunidade de investir para o longo prazo. Eu vou explicar o que é curto, médio e longo prazo. E você vai entender isso de uma vez por todas. E eu vou trazer nessa live, gente, conceitos e também vou trazer dicas de investimentos, principalmente para o nosso foco, que é o longo prazo. Então hoje nós vamos falar sobre mais uma tática de enriquecimento do rei Salomão. Dinheiro rápido e fácil é o caminho para a destruição. Nossa, Mike, pensei que você ia falar uma coisa boa, você está falando de destruição. Sim, exatamente, essa é a tática do rei Salomão que nós vamos explorar, que nós vamos aprender hoje. Voltando aqui para mim, existem algumas lições que foram escritas por volta de 3.000 anos atrás e que até hoje a humanidade, infelizmente, ainda não aprendeu. Existem algumas lições de Salomão, do rei Salomão, que nos ensinam que o dinheiro ganho de forma desonesta, embora pareça que ele tem um gostinho de coisa boa, mas não. O dinheiro ganho de forma desonesta, nos ensina o rei Salomão que o dinheiro ganho de forma desonesta não gera bons lucros, não gera bons dividendos. Então vou ler um trecho de Provérbios que foi escrito há aproximadamente 3.000 anos atrás e que narra a necessidade de juntar dinheiro aos poucos para multiplicar o seu patrimônio. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios, o que seriam ímpios? Ímpios seria uma pessoa que não faz as coisas corretas, não é verdade? Então a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões. Porém, no entanto, todavia, a sabedoria está com os que tomam conselho. E eu complementaria aqui dizendo que os que tomam conselho com bons conselheiros. Tá? Eu acho que se ele falasse isso nos tempos de hoje, ele ia falar aqueles que tomam bons conselhos. Mas vamos continuar no texto. E eu entendo que são bons conselhos. Porque de conselho ruim o mundo está cheio. Mas continuando aqui no texto de Salomão, ele diz que o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Opa, uma baita de uma lição, como se diz aqui um pouquinho mais para baixo de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, uma baita lição para nós aprendermos a investir aí pensando no longo prazo, porque ele diz que quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Se você ouvisse só esse conselho, já vale toda a sabedoria de Salomão no que tange a dinheiro, a investimento e a riqueza. Quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Não é isso? Quem o ajunta, ele está se referindo ao dinheiro. Quem o ajunta aos poucos, exatamente, terá cada vez mais. Só voltei um pouquinho ali para ver se eu não tinha errado. Então veja que é importante você ser cada dia um pouquinho melhor. Seja na sua vida, pessoal, e seja na sua vida financeira também, porque a gente está falando de dinheiro, de bufunfa, de finanças, não é verdade? Então, cada dia você tem que ser um pouquinho melhor. Ao invés de você ser cada dia um pouquinho melhor endividado, ou cada dia melhor em ganhar dinheiro desonestamente, cada dia você tem que ser 1% melhor em ganhar dinheiro e juntar riqueza de forma honesta. É interessante a gente observar, existem grandes investidores e um dos investidores que eu gosto muito é o Warren Buffett. Porém, não importa se você
é um pequeno investidor. Não importa, é indiferente de você ser um grande investidor, né? Isto é, Michael, eu tenho aqui R$1 milhão para investir. Mas a maioria das pessoas fala, eu quero começar com um dinheirinho, quero começar com R$1.000, com R$100, será que eu posso? Pode sim, você pode começar com menos de R$50 a investir. Então o que eu quero dizer aqui? Não importa se você é um grande investidor ou se você é um pequeno investidor, porque Salomão nos ensina que se a sua riqueza for construída pouco a pouco e de forma honesta, ela vai se multiplicar cada vez mais. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Se você investir só, eu vou colocar entre aspas só, e depois a gente pode trazer outros exemplos. Eu não sei como que você pretende investir, não sei qual que é o seu nível de conhecimento e não sei quanto que você pretende investir. Mas se você pretender investir, por exemplo, só R$1.000 por mês, R$1.000 por mês em 20 anos, gerando aí em torno de 1% ao mês, você já consegue acumular o seu primeiro R$1 milhão. Olha só que interessante. Claro que esse R$1.000 por mês, ele tem que ser atualizado, né, anualmente conforme a inflação. Deixa eu anotar isso para você. Então, mesmo construindo a sua riqueza passo a passo e gente, 1% não é uma coisa exagerada, é uma coisa extremamente conservadora. Michael, mas eu consigo 1% ao mês em um ano. Veja que eu estou falando no universo de 20 anos. Você consegue tranquilamente uma média. É bastante possível que você consiga uma média de 1% ao mês ou até mais. Mas vai depender um pouco do seu conhecimento também. Mas, Michael, será que 1% é pouco? Ou será que 1% é muito? Bom, nós temos que entender o seguinte. Tem muito investidor, e eu citei o Warren Buffett. Se você não sabe, o Warren Buffett é o maior investidor do mundo. Nós podemos dizer assim. E tem muita gente que fala, Michael, 1% é muito pouco. Eu vou bater o mercado. O que é bater o mercado? O Ibovespa é o que a gente pode chamar aqui no Brasil de o que é o mercado. Porque esse índice é um índice chamado Ibovespa, ele reflete as maiores empresas da Bolsa de Valores. E o Ibovespa, ele rende aí, gente, eu não tenho o número exato, tá? Mas ele rende aí em torno de 7% ao ano. O Ibovespa, que é o mercado, rende 7% ao ano. Mais ou menos, aí vai depender também do período que você pegar. Só que tem gente que fala, não, eu vou bater o mercado, eu vou fazer 10% ao mês. Se eu estudar bastante, se eu batalhar bastante, eu consigo, né, tradar, eu consigo, enfim, fazer negociações e fazer 10% ao mês. Eu já tive esse pensamento há 10 anos atrás. Até 10 anos atrás. Né? 10 anos atrás, para trás, digamos assim. Comecei a investir lá com 16 anos de idade e de forma totalmente errada. E demorou, tá? Demorou. 10 anos atrás eu já tinha 30 anos de idade. Eu tive que amadurecer. Eu tive que aprender perdendo da pior forma. Já perdi muito dinheiro, infelizmente. Até que eu aprendi o segredo do longo prazo. E olha, se eu pudesse dar só um conselho para o meu filho, se eu estivesse no meu leito de morte, eu iria olhar para ele e falar o seguinte: meu filho e minha filha, não se esqueça do poder do longo prazo na sua vida, nos investimentos, enfim, tudo que você fizer. Mas enfim, voltando aqui. Tem muita gente que fala para mim, Michael, eu consigo bater o mercado. Eu consigo fazer 10% ao mês. Eu tenho certeza que se eu estudar eu vou conseguir. Beleza, então legal. Então eu quero te dizer uma coisa, que o Warren Buffett, que é um dos caras que eu estou citando aqui, que é o maior investidor do mundo, que é um mega investidor, e ele conseguiu uma média de 22,3% de rentabilidade anual, se nós pegarmos um universo aí de aproximadamente 30 anos. Isso eu estou falando dos meus conhecimentos da minha cabeça, tá, gente? Pode ser um pouquinho mais ou pode ser um pouquinho menos, tá? Mas ele conseguiu 22,3%, o maior investidor do mundo conseguiu 22,3% em 12 meses ao ano, uma média. E teve anos que ele ficou negativo, mas teve anos que ele teve uma rentabilidade muito acima desse 22,3%. O Benjamin Graham, que era professor do Warren Buffett, ele conseguiu em 20 anos uma média anual de 21%. Então, se o Ben Graham, que era professor do maior investidor do mundo, conseguiu 21% ao ano, e o Warren Buffett
conseguiu 22% em média, como é que você diz que você vai bater o mercado? Esses caras eram um cara muito... Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu não posso. Era um cara muito... Era um cara muito fera nos investimentos. Então, gente, se esses grandes investidores conseguem 20% ao ano, eu quero dizer para você que eu aprendi uma coisa na minha vida. Que se eu conseguir 10% ao ano, tô arredondando aqui, tá? Isso depende, gente, de uma série de fatores. Ano passado, por exemplo, nós tivemos uma crise e, cara, ano passado foi um ano fenomenal para investir. Foi um ano que você podia ter uma rentabilidade de 70% a 80% na sua carteira, quase que brincando. Desde que você tenha uma experiência. Tá? Se você estivesse começando, talvez bem menos que isso. Mas se esses caras fazem 20%, eu cheguei à conclusão que se eu conseguir uma média de 10% ao ano, ressalvado cada caso, por exemplo, ano passado, você sabia investir, poderia ter aproveitado muito mais as volatilidades da bolsa. O que é volatilidade, Michael Lima? Volatilidade é quando sobe a ação, né? Quando a bolsa sobe e quando a bolsa desce, né? Quer dizer, quando os investimentos valorizam e desvalorizam. Então, se você conseguisse aproveitar essas volatilidades da bolsa ano passado, era um bom ano para conseguir muito mais do que isso. Mas eu cheguei à conclusão que se eu conseguir 10% ao ano, tá? Não dá para conseguir ao mês, galera. Pode conseguir? Pode. Às vezes eu consigo algumas coisas extraordinárias. Mas eu não tô aqui para enganar ninguém. Se eu conseguir 10% ao ano, digamos assim, já me considero meio Warren Buffett. E olha, me considerar meio Warren Buffett é muita coisa, porque o cara realmente, se você acompanha as reuniões anuais da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, se você acompanha, o cara é muito inteligente. Ele tem 90 anos de idade, Warren Buffett, e ele é muito inteligente. Então eu acredito que 20% ao ano é um bom valor, baseado nesses grandes investidores. Eu acredito que 10% ao ano, estou falando de uma média, tá, para o longo prazo, e a gente vai entender melhor como fazer esses investimentos para longo prazo nessa live de hoje ainda. Então uma média de 10% ao ano, você é meio Warren Buffett, e isso eu acho que é muita coisa. Agora tem um segredo nessa história que eu vou contar para você. Eu espero de verdade que você não se deslumbre demais com esse segredo. É só um segredinho, é só um parênteses, é só uma pitadinha, é só uma pimentadinha na situação. Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele disse que se ele tivesse uma pequena quantia para investir... O que é uma pequena quantia para o Warren Buffett, Michael Lima? Uma pequena quantia é, por exemplo, $1 milhão. Isso é uma pequena quantia para o Warren Buffett. O Warren falou que ele seria capaz de produzir rentabilidades muito acima dessa média dele de 22,3% ao ano. Presta atenção, investidor. Presta atenção, investidora. Por que um cara que tem mais de 100 bilhões, ele não consegue rentabilizar tanto a carteira dele como a oportunidade que eu, pequeno investidor, ou você, pequeno investidor, com experiência, com conhecimento, conseguiria fazer? Então eu estou dizendo que, na verdade, a gente consegue sim passar esses 22% ao ano, tá? Mas não se vislumbre com isso, tá? Mas por que isso é possível? É isso que eu quero que você entenda. É porque quem tem um patrimônio como Warren Buffett, muito mais de 100 bilhões, mas imagina que uma pessoa tem um patrimônio de 100 bilhões, é difícil ele dobrar esse patrimônio para 200 bilhões. Se ele for comprar uma empresa pequena, por exemplo, uma empresa que vale 1 bi ou 2 bilhões, é uma empresa pequena para a realidade dele. Ele vai ter que comprar a empresa toda. Então não vai fazer diferença na carteira de investimentos dele. Deu para entender esse detalhezinho? Se deu para entender, você diz sim ou diz eu, que quer dizer eu entendi. Então você, pequeno investidor, às vezes tem possibilidade sim, tá? De pegar R$1.000 ou pegar R$10.000 ou R$100.000 e ter uma rentabilidade. É possível, tá? Eu não quero que você se deslumbre com isso. Tô deixando extremamente claro isso. 10% ou 20% ao ano, ok, tá show de bola, tá bacana pra caramba. A poupança dá 1% ao ano, 1,4%. Então 10%, 20% é muito. Mas é possível sim, um patrimônio de 1.000, 10.000 ou 100.000, ele render 50% a mais, por exemplo, em um ano. Mas para isso tem que ter um bom conhecimento, tá? É só para dar aquele gostinho assim de, sabe, poxa, pode render mais, sabe? Mas tem que ter um bom conhecimento. Não é uma coisa assim, eu vi uma notícia, vou aqui investir e meu dinheiro vai render 70%.
Não é dessa forma que funciona. Continuando aqui, estamos falando sobre a oportunidade de investir e, claro, de enriquecer para o longo prazo. Então vamos fazer alguns cálculos que eu trouxe aqui para vocês. Já deixei preparadinho já na tela e vamos analisar juntos aqui se vale a pena investir para o longo prazo. E longo prazo eu vou explicar para você mais para frente um pouquinho mais o que é curto, médio e longo prazo. Mas longo prazo significa 5 anos ou mais, tá? Então é baseado em 5 anos ou mais, que é longo prazo, que nós vamos fazer alguns cálculos juntos. Primeiro cálculo que nós vamos fazer, vamos imaginar que nós vamos investir 30 mil reais, poderia ser R$1.000 ou poderia ser R$300.000, poderia ser 3 mil, 30 mil, 300 mil ou 3 milhões. Então vamos imaginar 30 mil reais investidos por 5 anos no investimento mais tradicional do nosso país. Qual que é o investimento mais tradicional do nosso país? Exatamente. Você não falou, não escreveu, mas eu te ouvi. O investimento mais tradicional do nosso país é a poupança. Então vamos ver como é que ficaria 30 mil reais. Presta atenção nesses valores. 30 mil reais se você pegasse e tivesse deixado nos últimos 5 anos na poupança. Isto é, do ano de 2021, de 2016 para cá. Então eu vou colocar na tela para você. Então o que está aparecendo aí para você? Se você tivesse investido no dia 14 de março de 2016 e deixado o valor nominal de 30 mil reais até o dia 11 de março de 2021, que era o período que estava disponível, olha lá embaixo quanto é que teria rendido essa aplicação. Teria rendido um percentual de 26,92%. Então 5 anos, eu não estou inventando e falando assim, para de investir na poupança e investe aqui comigo. Não, eu vou trazer investimentos que você poderia fazer, normal. Então observe que durante 5 anos, 30 mil reais, e esse teu 30 mil reais, ele teria virado 38 mil reais. Então grava na tua cabeça esse primeiro cálculo, tá? Nós estamos fazendo um cálculo de você deixar o valor de 30 mil reais investidos por 5 anos. Então o primeiro cálculo foi a poupança e teria rendido 26,92%. Vamos para o próximo cálculo para a gente entender outras situações. Se você tivesse investido por 5 anos também no BOVA11. O que é BOVA11, gente? BOVA11, aí nós estamos falando de renda variável, tá? BOVA11 é um ETF e tem uma aula que eu falei só sobre isso. O BOVA11, ele reflete o nosso mercado. O BOVA11 reflete o Ibovespa. O que é o Ibovespa? São as maiores empresas e as empresas mais negociadas na Bolsa de Valores. Então, se você tivesse investido no BOVA11, quanto que renderia durante 5 anos? Na poupança rendeu 26%. E no BOVA11? E, gente, pasmem, o BOVA11, que reflete o mercado, que reflete o Ibovespa, não é o melhor investimento, tá? Existem investimentos de renda variável muito melhores. Mas assim, eu não sei nada, eu vou pegar esse meu 30 mil e vou colocar no BOVA11, que reflete o mercado. Tá bom para mim, será que valeria a pena? Vamos olhar, vamos ver na tela. Teria rendido no mesmo período, tá? As telas são diferentes porque os sistemas são diferentes, tá? Mas ele teria rendido 134,35%. Opa! Tem uma diferença aí, não é verdade? Quanto é que teria rendido na poupança? Só pra gente não esquecer. 26%. Você estava achando que 26% era bom? 26,92%, mas aqui no Bova renderia 134,35%. Interessante, Michael Lima. Então o BOVA11 é o melhor investimento, né? Não é o melhor investimento, mas nós estamos fazendo uma comparação do que você teria perdido por ter somente investido na poupança. E nós fizemos um cálculo aqui para um prazo de 5 anos. Eu sei que muitas pessoas não conseguem deslumbrar um prazo de 5 anos, porque pensam que é muito longe. Mas quando você começa a tomar gosto pelo investimento e começa a observar o seu dinheiro rendendo cada vez mais, eu tenho certeza que você vai investir por mais de 5 anos, exatamente. E não importa quantos anos você tenha, não importa se você tem 30, 40 como eu, 50, 60 ou 70, você ainda é muito jovem. E 5 anos passa assim, nós estamos em 2021. 5 anos vai ser 2026. Então não deixa de começar nesse mês de março. Mas tudo bem, eu entendo, às vezes a gente não consegue deslumbrar esse prazo de 5 anos. Então eu trouxe aqui para você também um prazo menor.
eu trouxe algumas simulações para o prazo de 1 ano. Então vamos fazer a mesma comparação. Vou colocar na tela para você. Vamos direto aqui. Se você tivesse investido, agora é um outro valor, tá? É um outro exemplo. R$ 1.500. Observa até que tá passando o mouse aqui. Do dia 12 de março de 2020 até o dia 11 de março de 2021. Isto é, 1 ano, não é verdade? Teria rendido 1,64%. Arredondei, eu coloquei aqui do lado. Rentabilidade 1,65%. Então esse teu R$ 1.500, ele mostra aqui na calculadora do cidadão do Banco Central, que é muito fácil de você utilizar e calcular. Você pode inclusive baixar o aplicativo do seu celular. Mostra que você teria de R$ 1.500 um total de R$ 1.524,68. Agora vamos comparar também o período de 1 ano com um investimento mais seguro. E esse investimento mais seguro, ele é chamado de Tesouro Direto. Também não é uma indicação de investimento, mas a poupança para mim não é nada segura. O Tesouro Direto, sim, para mim, ele é super, hiper, mega, ultra mais seguro. Então vamos comparar. A poupança rendeu quanto? Em 1 ano, ó, não esquece. Rendeu 1,645170, arredondando aqui, ó. Em 1 ano rendeu 1,65%. Estou considerando o último 1 ano, tá? Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas para nós investirmos para o futuro, nós temos que olhar para o passado. Então vamos ver como é que ficaria no Tesouro Direto. Gente, eu trouxe algumas informações aqui. Eu não vou explicar tudo que está aqui na tela. Não vou explicar o porquê desse negativo, porque nós estamos falando em 12 meses. Estamos falando em 1 ano. Então se você tivesse investido, por exemplo, no Tesouro Prefixado. Então eu trouxe duas opções aqui. Tesouro Prefixado 2022, em 12 meses ele rendeu 7,77%. E no Tesouro Prefixado 2023, em 12 meses ele rendeu 8,94%. Nossa, Maicon Lima, rendeu mais? Claro que rendeu mais. Não esquece lá da poupança. A poupança rendeu 1,65%. Aqui ele rendeu 7%. Caraca, de 1 para 7 é uma diferença grande, hein? E esse investimento do Tesouro é muito perigoso, Maicon? Não. Esse investimento é mais seguro que a poupança. Perigoso para mim é a poupança. Então vamos para frente. Vamos olhar outras opções também. Tesouro Prefixado também. Tesouro Prefixado 2027 com juros semestrais. Em 12 meses rendeu 10,20%. Tesouro Prefixado com juros semestrais 2029, né? O primeiro que foi 2027, agora 2029. Nos últimos 12 meses ele rendeu 11,63%. Interessante, bacana. Tesouro Selic. O Tesouro Selic do Tesouro Direto é o que menos rende. Eu não estou dizendo que Tesouro Selic é ruim, porque mesmo o Tesouro Selic sendo o que menos rende, a rentabilidade bruta dele foi de... O Tesouro Selic 2023 foi de 2,06%. E o Tesouro Selic 2025 foi de 1,68%. Quase que a poupança ganhou, hein? A poupança deu 1,65%. Quase. Mas ainda a poupança perdeu, mesmo no investimento do Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic, que é mais seguro. Só por isso, para mim, já vale a pena, no meu entender aqui. Isso não é indicação de investimento, é um conteúdo didático e é o que eu faço com o meu dinheiro. Caramba, hoje eu tô disparado mesmo. Mas, de qualquer forma, ele rendeu mais. Vamos para frente, vamos ver o que mais que nós temos aqui. Tesouro GPM, nos últimos 12 meses, rendeu, pasmem, 32,61%. Tesouro GPM com juros semestrais 2031 rendeu 42,77%. Que diferença, hein? Vamos lá, vamos para frente. Tesouro IPCA 2045 rendeu mais de 34%. Tesouro IPCA com juros semestrais 2026, nos últimos 12 meses, rendeu mais de 14%. Pronto, paramos aí. Voltando para mim aqui agora. Então essas foram algumas opções, né? Inclusive mais seguras, e a gente viu que várias delas bateram a poupança. E são investimentos simples. Não estou falando de nada complexo aqui, nada que assim, como é que eu faço? É muito difícil. Gente, no método Começar a Investir, é extremamente fácil, é extremamente básico você fazer esse tipo de investimento. E a gente observou que a poupança perdeu para todos esses investimentos. Galera, duas coisas preciso deixar super, hiper, mega, ultra claro aqui. Primeira coisa, você não deve investir todo o seu dinheiro em um único ativo. Isto é, você não deve investir todo o seu dinheiro em um único investimento. Nossa, o Mike mostrou ali que o Tesouro IPCA rendeu tanto, eu vou investir tudo lá. Nunca invista tudo, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta.
a gente precisa aprender também a diversificar. Mas diversificar é você não investir de uma forma muito simples, não investir só em um investimento. Outra coisa, não faça day trade. Se eu pudesse dar um conselho para você, não faça day trade. O que é day trade? É comprar e vender no mesmo dia. Eu vou comprar uma ação de manhã da Petrobras a R$25 e vou vender no mesmo dia a 30. Vou ganhar R$5. Não faça isso. Isso é uma grande perda de tempo. Gente, uma vantagem que eu quero trazer também, agora um assunto um pouquinho mais aprofundado, mas é bastante importante. Uma vantagem para quem está começando a investir e vai investir em ações, isto é, vai investir na Bolsa de Valores, vai investir em ações. Eu trouxe o exemplo aqui da Petrobras, por exemplo. Se você investe na Petrobras, você investe em ações, você investe na Bolsa de Valores. Então uma vantagem e é uma dica, as duas coisas. Sim, você pode analisar uma empresa que você já tem uma certa expertise, ou que você, de repente, se você não tem nenhuma expertise, que você gostaria de entender melhor, que você se interessa por essa empresa. Por exemplo, aí eu trouxe alguns exemplos aqui bem legais, bem bacanas. Eu não sei com o que você trabalha, mas eu vou imaginar, por exemplo, que você trabalha com supermercado. É só um exemplo, tá? Por exemplo, então se você trabalha com supermercado, qual que é a vantagem para você começar a investir e entender melhor e aproveitar a sua expertise? Você pode investir, isso para quem vai investir na Bolsa de Valores, agora é um pouquinho mais avançado e depois nós retomamos para o básico para fechar o conteúdo aqui, galera. Então se você trabalha em supermercado, eu vou citar aqui eu trouxe uns 20 exemplos, tá? Mas acho que eu vou citar 5 exemplos. Empresas que têm a ver com o seu setor. Por exemplo, você pode, analisar a empresa Camil. O que é a empresa Camil? É uma empresa que é dona de várias marcas de grãos, açúcar, de pescado. Algumas marcas da Camil, por exemplo, a União, tenho certeza que você conhece o açúcar União, a Coqueiro, Pai João, não é verdade? Príncipe Carreteiro, são alguns exemplos da Camil. Então você já trabalha no setor de supermercado, já começa estudando, por exemplo, tá? Aproveita a sua expertise e estuda a Camil. Mas será que é muito caro para eu investir na Camil? Vamos ver, eu vou pegar agora qual que é a cotação da Camil nesse exato momento. Uma ação dela custa R$10,67. É caro investir? Não é, né? Outro exemplo, se você trabalha no setor de supermercado, você poderia, por exemplo, estudar as ações da M. Dias Branco. Marco, o que é M. Dias Branco? Marco, eu trabalho em supermercado, eu não sei. M. Dias Branco é uma empresa do mercado de biscoitos, de massa, de farinha de trigo. Ah, legal, Michael, bacana. E quanto que custa uma ação da M. Dias Branco? Você vai lá no Google e digita aquele código, digita esse código aqui. É isso que eu estou fazendo, só que não está aparecendo para você. R$31,03. Um outro exemplo que eu trouxe aqui, se você trabalha no setor de alimentação, você poderia também estudar. Eu pelo menos acho isso, tá? Eu não sei se você sabe, mas eu sou do setor financeiro. Eu trabalhei no mercado financeiro, eu trabalhei em banco e eu adoro estudar banco. Por quê? Porque eu trabalhei 14 anos com isso. Então facilita, eu já tenho essa expertise. Mas vamos continuar imaginando que o exemplo aqui do mercado. Então você poderia, por exemplo, estudar o Pão de Açúcar. Tenho certeza que você já ouviu falar do Pão de Açúcar. E lá na Bolsa de Valores o código dele é esse aqui, PCAR3, e uma ação do Pão de Açúcar. Nossa, será que é caro investir? Pô, gente, custa R$24,90, né? Gente, eu trouxe vários exemplos aqui, mas eu tô vendo que talvez até não precise explicar vários exemplos. Mas deixa eu falar do setor financeiro, que é o meu setor, como o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, gente, é o segundo maior banco do Brasil, se você considerar aí o total de ativos. E vamos ver quanto é que custa uma ação do Banco do Brasil? Exatamente R$30. Poderia ser o Banco Itaú, que ele é negociado na Bolsa de Valores como ITUB3 ou ITUB4. E o Banco Itaú, gente, ele é um banco focado aí mais como banco comercial, tá? Porque quando nós falamos em banco, quando você vai lá no banco, vou lá no Itaú, para você é tudo igual. Vou lá na Caixa, para você, cliente, é tudo igual. Vou lá no Banco do Brasil, para você, cliente, é tudo igual. Mas na verdade, existe uma coisa chamada banco comercial, existe uma coisa chamada banco de investimento, existe uma coisa chamada banco de desenvolvimento. Existem vários bancos dentro do mesmo banco.
tá? Não vamos se aprofundar muito nessa questão, mas existem sim. Quando você começa a estudar finanças e começa a estudar a empresa, você percebe isso. Então o Banco Itaú, ele é um banco que eu entendo ele como um banco comercial. Quanto é que custa uma cotação do Itaú? Custa R$ 27,18. Vamos para o Banco Inter. Gente, o Banco Inter é interessante a gente trazer aqui, porque o Banco Inter ele é o primeiro banco 100% digital. Primeiro banco 100% digital, é o banco que trouxe essa bandeira. E ele é, até hoje, tá? Baseado nos meus estudos, e sou eu que estou falando, tá? Ele é o único banco que oferece uma conta corrente completa, totalmente isenta de tarifas. Não estou fazendo propaganda, mas enfim, não tem nenhum outro banco que ele traz uma conta completa. Traz uma conta corrente, mas às vezes não é uma conta completa e às vezes ela não é totalmente isenta de tarifa. Sim, tem banco digital que ele cobra tarifa, não é porque ele é digital que ele é gratuito. Fique atento a isso, tá? Vamos dar uma olhada então qual que é a cotação, e eu escolhi uma Unit. O que é uma Unit, Michael Lima? Unit é quando o código da Bolsa de Valores termina com 11, tá? Ressalvados os casos em que é um fundo imobiliário, aí é uma outra questão, tá? Mas aqui, quando não é fundo imobiliário e termina com 11, é uma Unit, isto é, ele é uma união de ações com final 3 e ações com final 4. Ele tem um mix, tá? E um BID 11 custa, que custa mais, né? Até porque são várias ações dentro da mesma ação, custa R$ 142,15. E o último banco que eu trouxe aqui, o Banco BTG Pactual. Eu falei para você que existem, dentro do mesmo banco, existem vários bancos. E o Banco BTG Pactual, ele é um banco de investimento. E ele se auto-intitula gestor de ativos e também gestor de fortunas. BPAC3, e uma cotação dele, R$ 45,15. Michael, eu não trabalho no banco, eu não sou gerente, eu não fui seu colega de trabalho, né, do setor financeiro, eu não trabalho em corretora, não trabalho com instituição financeira, eu não trabalho em supermercado também. Eu sou me diz uma profissão aí, gente, um corretor de imóveis. Um corretor de imóveis, ele pode aproveitar a expertise dele para analisar fundos imobiliários, por exemplo. MAU 11, por exemplo, MAU 11 é o código, tá, que você negocia lá na Bolsa de Valores. E o MAU 11 é o MAUS Brasil Plural. Ele é um fundo que, quando você investe nele, o objetivo desse fundo é obter renda através de investimento em shoppings e também com um ganho de capital, tá? E aí tem vários outros fundos de investimento. Eu falei de BTG, então tem um fundo de investimento imobiliário BTLG11. E esse é o fundo que se chama BTG Pactual Logística. Então, se você é corretor imobiliário, aproveita para estudar, por exemplo, tá? Esse é um exemplo. Esse fundo ele é dono de imóveis de natureza comercial. Para você ter uma ideia, quando você investe em BTLG11, aprendi a falar, BTLG11, os inquilinos dele, por exemplo, são a Itambé ou são a Coca-Cola também. Olha só que interessante, olha só que bacana. Michael, eu não sou nada disso, Michael. Eu sou um eletricista. Bacana. Então vou colocar na tela para você uma lista de empresa de acordo com algumas profissões, e aí você pode printar a tela e ver se você se identifica com alguma delas. Então, se você é eletricista, por exemplo, ações para você estudar: Celesc, você tem também Eletrobras, tem a Engie também, Equatorial, Eneva, Neoenergia, uma empresa um pouco diferente, bastante bacana aí, Semig, Copel, enfim, alguns exemplos aqui. Michael, eu não sou nada disso, eu não sou eletricista, eu sou um servidor público. Gente, servidor público, eu acho que o melhor cenário é ele aprender a analisar a dívida pública, analisar o tesouro direto. Mais uma outra opção que eu trouxe aqui: se você é da área de telefonia, você pode aproveitar a sua expertise, quem é da área de telefonia, para analisar aí a TIM, por exemplo, a Telefônica Brasil, a Telebrás, para você aprender, né? Não quer dizer que você vai investir naquela empresa. Eu trabalho em um posto de gasolina, mas analisa a empresa de petróleo, a própria Petrobras, a Lupatec também, que tem o título, o Ticker. Ticker quer dizer o código de negociação lá na Bolsa de Valores, Lupa 3, a Cosan, né? A BR Distribuidora, a Ultrapar,
PetroRio, Enalta. Olha só, tem bastante opções bacanas aí. Eu trabalho com a área de seguros, Michael, eu sou corretor de seguro. Então você tem a Rap Vida para você analisar, tem a Notre Dame Intermédica, própria BB Seguridade, bem bacana, tá? BB Seguridade aqui, bem importante. Sul América também, muito interessante, né? Andou mudando aí um pouco seus objetivos, aí bem legal. Porto Seguro, eu acho que eu coloquei a Visa aqui também, ó, Qualicorp, Vi Soluções. Então já aproveita essa expertise já da área que você trabalha. Odontoprev. Outra opção, trabalho com turismo. Então me lembrei que tem a CVC. Eu trabalho com... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui. Com calçados. Mas eu trabalho no varejo. Eu trabalho numa loja de calçados, sou uma vendedora. Então estuda Alpargatas, estuda Arezzo, Grendene, Vulcabras. Aproveita já a expertise do ramo, do setor que você trabalha e já começa a estudar as empresas desse setor quando você vai investir em ações. É uma dica para facilitar para você. Existe um código secreto que ele nunca muda. Para o longo prazo, você vai fazer primeiro sua reserva de emergência, em seguida sua reserva de prosperidade financeira, que quem faz reserva de emergência somente vai viver tendo emergência, então tem que fazer reserva de prosperidade. Feito isso, evolui para investimentos em renda fixa, evolui para investimentos em renda variável. Eu vou trazer conceitos finais, porém não menos importantes. Então, primeiro conceito, o que é curto, médio e longo prazo? Então, curto, médio e longo prazo não existe uma definição. Algumas pessoas falam uma coisa, outras pessoas falam outra. Mas eu, como orientador financeiro, quero dizer para você que curto prazo é quando você fala em investimentos de até 1 ano. Médio prazo, você pode considerar investimentos de 1 até 5 anos. E longo prazo, investimentos acima de 5 anos. Tem alguns investidores que vão falar, longo prazo é acima de 15 anos, mas aqui didaticamente para nós, você pode levar isso para você. Segundo conceito final, investimentos de menos de 5 anos, isto é, investimentos de curto e de médio prazo, de verdade, tá? De coração vou falar para você, não começa investindo em ações, não começa. Investe tudo em renda fixa ou investe 90% em renda fixa. No máximo 10%, talvez um pouquinho, tá? Mas eu acredito que menos de 5 anos, é o segundo conceito que eu quero trazer aqui para você, não tem necessidade de você investir em ações. A gente viu aí, por exemplo, que no Tesouro Direto tem boas possibilidades de ótimas rentabilidades. E Tesouro Direto é também renda fixa, tá? Então, menos de 5 anos, eu acredito que não tem necessidade de investir em ações. Terceiro conceito final. Dá para ganhar muito dinheiro na Bolsa de Valores, Michael? Dá ou não dá? Sim, dá para ganhar, tá? Eu fiz a pergunta e estou respondendo. Dá para ganhar muito dinheiro na Bolsa de Valores? Terceiro conceito. Sim, gente. Dá para ganhar muito dinheiro na Bolsa de Valores. Comparado com a renda fixa, é incomparável, tá? Só que para um conhecimento mais básico, para quem está começando, você tem que pensar que você tem que bater os investimentos mais tradicionais. Por exemplo, a poupança. Você tem que pensar o seguinte, a poupança rende 1,4% ao ano, então eu tenho que fazer render 3 vezes a poupança, por exemplo. E você vai gradativamente aumentando a rentabilidade dos seus investimentos conforme o conhecimento. Não acredite em promessas de ganhos rápidos. Quarto conceito. Eu ia ficar com esses 3, mas acabei de lembrar de mais um. Quarto conceito, então. A renda fixa, será que ela ganha da Bolsa de Valores no longo prazo? Gente, não ganha, tá? Aliás, o que é renda fixa? Renda fixa é, por exemplo, poupança, que eu não aconselho, mas poupança é renda fixa. CDB é um tipo de investimento que é chamado de renda fixa. E Tesouro Direto, que inclusive eu apresentei para vocês hoje alguns exemplos ali de rentabilidade em 12 meses. Tesouro Direto também é um exemplo de investimento em renda fixa. Então a pergunta é, quarto conceito, a renda fixa ganha da Bolsa de Valores no longo prazo? Não, gente, a renda fixa não ganha, tá? Se você vai investir para 5 anos ou mais e você não vai investir na Bolsa de Valores, você está perdendo uma boa rentabilidade.
tá? Porque na bolsa de valores, na renda variável, investindo da forma correta, você vai sim ganhar muito mais. Lembrei de mais um. Quinto conceito, então. Isso é muito importante você entender. Aliás, é um dos conceitos que eu acabei de lembrar agora e é um dos conceitos mais importantes. O brasileiro, nós brasileiros, sabemos investir na bolsa de valores ou nós brasileiros não sabemos investir na bolsa de valores? Infelizmente, nós brasileiros não sabemos investir na bolsa de valores. Generalizando, nós somos um país emergente, em desenvolvimento, assim se espera, né? Nós somos um país em desenvolvimento, nós poderíamos ser uma grande potência, né? Mas deixamos a China passar. Enfim, é uma pena, né? Enfim, isso eu estou falando de conceitos lá de 20 anos atrás de economia. O brasileiro não sabe investir na bolsa de valores? Isso é uma verdade? Sim, infelizmente isso é uma verdade. A maioria da população brasileira não sabe investir na bolsa de valores. Para você ter uma ideia, embora nós tenhamos 3 milhões de CPFs cadastrados na B3, o que é B3, Michael Lima? B3 é a nossa bolsa de valores oficial. No Brasil, nós temos menos de 2% de pessoas que investem na bolsa de valores. Isto é, de cada 100 pessoas que você encontrar, 98 pessoas não sabem investir na bolsa de valores. Então investir para a maioria das pessoas no Brasil ainda é um grande tabu. Infelizmente, é uma pena mesmo. Nos Estados Unidos, para efeito de comparação, claro que é um país completamente diferente, é uma potência mundial. Os Estados Unidos que se cuida com a China, mas nos Estados Unidos 52% da população investe na bolsa de valores. A maioria das pessoas que começam a investir no Brasil começam especulando e não necessariamente começam a investir. Aliás, isso é uma realidade até não só do Brasil, é uma realidade do mundo. Se você me permitir, sexto conceito. Qual que é a melhor forma de investir para o longo prazo? A melhor forma de investir para o longo prazo é seguir um método, não qualquer método. Começa a analisar na internet, começa a acompanhar aqui o canal do Começar a Investir, de 0 a 100, começa a acompanhar aqui o Michael Lima e começa a observar se for um bom método para você. Show de bola, tamo junto. Meu objetivo é te ajudar a investir de verdade. Sem a gente brincar com dinheiro, a gente investir com qualidade e com segurança. Então qual que é o segredo, qual que é a melhor forma de investir para o longo prazo? É seguir um método de investimento, mas um bom método. E aí você tem que entender que não existe um único método de investimento que funciona, mas existe um método de investimento que funciona para você. E se você está começando, né, o método que eu ensino se chama método Começar a Investir. E pode ser que seja um bom método, aí você faz a sua análise. Gente, me permita, por favor, sétimo conselho. É possível ganhar dinheiro no curto prazo? O que é curto prazo? A gente aprendeu que é até 1 ano. Eu trabalhei no mercado financeiro 14 anos. Já saí do mercado financeiro. Eu tenho, então, mais de 10 anos de experiência como profissional de investimento. Gente, eu não conheço. Pode ser que exista, tá? Pode ser que exista. Mas não existe, tá? Então, assim, a pergunta é possível ganhar dinheiro no curto prazo? Eu não conheço nenhum investidor que ganha dinheiro todos os dias investindo no curto prazo. Pode ser que ele ganhe hoje, sexta-feira, mas ele perde amanhã, segunda-feira. Então não conheço nenhum investidor que ganha dinheiro todos os dias investindo para o curto prazo. E os maiores investidores do mundo, gente, por exemplo, o Warren Buffett, né, que eu já falei para você, o Benjamin Graham, o Peter Lynch, o Joel Greenblatt, né, da Magic Formula, o Charlie Munger, aqui no Brasil, o Luiz Barsi. Esses grandes caras, esses grandes investidores, eles têm foco no longo prazo. Sabe quem é que ganha no curto prazo, para a gente fechar? Quem ganha no curto prazo são os vendedores de curso, que dizem que é possível ganhar dinheiro rápido, e as corretoras, porque as corretoras vão ganhar corretagem a cada negociação que você faz. Gente, se você aprendeu alguma coisa, deixa um comentário nesse vídeo dizendo o que você aprendeu, o que você achou, né, desse vídeo, o que você achou dessa forma
de eu explicar sobre investimentos para longo prazo para você, baseado na sabedoria de Salomão. E se você quer investir para o longo prazo e não cair no péssimo caminho do dinheiro rápido, não cair no péssimo caminho do dinheiro fácil, clica no link que está na descrição, faz o seu cadastro para receber os avisos e os materiais por e-mail, os avisos pelo Telegram e os materiais por e-mail. Então um grande abraço, tchau, tchau! Esse conteúdo foi bacana, você e outras pessoas puderam aprender, isso é muito legal. Agora eu quero que você faça um comentário aqui embaixo me dizendo qual que foi o maior aprendizado dessa live, desse vídeo aqui do nosso canal. Vou aguardar seu comentário, vou ler e baseado nas suas informações vou produzir cada vez mais conteúdos de acordo com aquilo que você precisa para rentabilizar o seu dinheiro sem jamais abrir mão da segurança.